paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 5, lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas, amém? Esta lição de número 5, irmãos, para a data do dia 3 de maio de 2026, ela tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós estaremos estudando na lição de hoje que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, porém Ele também é justo, é um Deus de juízo, amém? Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 18, no verso 32, que diz assim: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais resta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Aqui nós já estamos dentro do contexto de Gênesis capítulo 18, onde Abraão ele faz a oração intercessória que nós estaremos estudando neste capítulo, nesta lição que nós iniciamos agora. Nós temos como verdade prática, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Aqui eu quero trazer já um texto aos irmãos, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, no verso 21, que diz assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, Deus, ele é um Deus de perdão, de misericórdia, e ele nos dá tempo para que nós possamos estar nos arrependendo. Mas quando nós não nos arrependemos, quando nós não queremos nos achegar a ele, pode ter certeza que o seu juízo é sem misericórdia, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a aula de hoje, Gênesis capítulo 18, do verso 23 ao verso 32, que diz assim, E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? O verso 25, longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha o verso 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Verso 27. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que só sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. Aí o verso 29. E continuou ainda a falar. E disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. Verso 31. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. E no verso 32 diz assim, disse mais, ora, não se ire o Senhor que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Amém? Esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Nesta lição, estaremos estudando 3 objetivos. O primeiro,
mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. O segundo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E o terceiro objetivo, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. E nesta oportunidade temos como parte motivacional que o Senhor, Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele é fogo consumidor. E ainda, irmãos, outro ponto interessante aqui para nos motivar é o que? Nós estarmos sempre buscando interceder, não somente por nós, mas também pelo nosso próximo. Por quê? Porque Deus, Ele procura intercessores e orar e clamar pelo outro, não apenas clamar por nós, como citei aqui aos irmãos. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 e 2, ele diz assim, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, a nossa parte motivacional aqui é que tenhamos esse desejo no nosso coração de estarmos intercedendo também por nós, mas pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes, pelas autoridades, por aqueles que trabalham junto conosco, para que Deus possa estar, através da sua misericórdia, nos alcançando. A Bíblia diz lá no livro de Jó que quando ele orou pelos amigos dele, e aí Deus mudou o seu cativeiro, amém? Nós temos aqui também como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra juízo, amém? Temos 3 tópicos, como de costume, para estarmos estudando. Primeiro tópico, os anjos visitam Abraão. O segundo tópico, Deus anuncia seus planos a Abraão. E no terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, como parte de introdução para a nossa lição de hoje, nós vamos ver nesta lição aqui, como citei aos irmãos no início da aula, Gênesis capítulo de número 18. Nós vamos entender, nós vamos ver aqui como Abraão, ele abre ali o seu coração em intercessão por aquelas cidades que a ordem já havia sido dada. Deus haveria de destruir, como nós lemos lá na leitura bíblica em classe, mas se houvesse ali 10 justos, ele já não destruiria. E nós vamos acompanhar no decorrer da aula o que aconteceu ali. Então, Abraão, ele se coloca na brecha para o quê? Para interceder pelos justos que habitavam ali naquela cidade. Ele sabia que o sobrinho dele e a família do sobrinho dele, de Ló, estava habitando ali. Nós também estaremos vendo nesse decorrer. Ló foi para lá, mas ele não sabia que lá era habitada por homens maus, homens pecadores, como a Bíblia vem nos dizendo, e nós estaremos vendo. Então, caminhando para o tópico de número 1, temos aqui, os anjos visitam Abraão. Aqui o primeiro subtópico traz, Abraão recebe a visita dos anjos. Abraão recebe visita dos anjos do Senhor. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte, e havia ali um costume de não se sair nessa hora. Por quê? Porque é a hora que o sol estava mais escaldante, a radiação do sol estava mais ali escaldante, e era um horário improvável para sair de casa. Porém, quando Abraão recebe aqueles visitantes ilustres, olha só, o patriarca foi hospitaleiro, oferecendo provisão para os visitantes. Gênesis capítulo 18, verso 2 ao 4, registra, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Era um costume daquela época, quando chegava visitante, E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta
árvore. Então ele foi totalmente hospitaleiro. Olha o segundo subtópico, a hospitalidade de Abraão. Aqui, o patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amassasse pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Qual a lição que tiramos aqui, irmãos? Que nós precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, coisa que nesses nossos dias de hoje está aí caindo, no esquecimento. Aqui é bom também a gente salientar que ser bem recebido é bom, mas melhor ainda é receber o próximo com hospitalidade. Isso é ainda melhor. Hebreus capítulo de número 13, no verso de número 2, olha o que diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Às vezes, irmãos, Deus traz uma pessoa até a nossa casa para nos fazer uma visita, e esta pessoa tem uma palavra de Deus para a nossa vida. E aí nós estamos assim tão envolvidos com os nossos afazeres, ou até mesmo tão envolvidos em não ter tempo para ouvir, que acabamos de alguma maneira até sendo assim ruins, como anfitriãos. E a palavra do Senhor ela é clara. Nós temos que nos lembrar da hospitalidade. Por quê? Porque que está falando de Abraão e Sara, sem saber, eles hospedaram quem? Anjos em sua casa, Então aqui, o patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, assim como nós também devemos fazer, mas também não nos privarmos de diariamente trazer também o nosso melhor para dentro da nossa casa. Me vem um exemplo aqui agora. Às vezes as pessoas ganham aquele jogo de panela, jogo de faca, jogo de garfo ali e fica guardando só para a hora que chegar a visita. E não, temos que colocar em uso também. Para quê? Para que nós também tenhamos o melhor. Agora, é lógico que quando chega uma visita, quando chega visitantes, aí sim o nosso tratamento tem que ser no mínimo no mesmo padrão, mas sempre lembrando da palavra do Senhor. Não nos esqueçamos da hospitalidade, que possamos estar aprendendo isso aqui com Abraão. O terceiro subtópico que ele vai trazer, o riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. E aqui, irmãos, nós temos que entender que Deus conhece o nosso coração e Ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno, Ele nos conhece bem, Ele conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas quedas, mas Ele não desiste de nós. Sara já estava ali numa idade avançada, 89 anos, e ainda era estéril. Então, essa condição física dela fez com que ela estivesse rindo da própria dor dela, e isso é o que acontece muitas vezes conosco. A nossa condição física, a nossa limitação física faz com que nós achamos, por falta de fé, que para Deus há alguma coisa que Ele não possa fazer. Mas existe algo que Deus não possa fazer? Olha o que diz Gênesis capítulo 18, verso 14, a parte A. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E Lucas, escreve também Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Também falamos sobre este assunto na lição anterior. Então, nós temos como resumo para este primeiro tópico que nós estudamos, que os anjos visitam Abraão, diz assim, Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra, Caminhando para o tópico de número 2, nós temos Deus anuncia seus planos a Abraão. Aqui também nós temos 3 subtópicos para estarmos estudando. Primeiro subtópico, o anúncio da destruição. Como disse aos irmãos, a ordem já havia sido decretada. Porém, o patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Porém, olha o que a gente comentou, o que ele não sabia.
Ele foi pela beleza, foi pela aparência. Olha o que ele não sabia, que lá haviam habitantes maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 13, registra o fato. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então temos que estar sempre em vigilância. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as más companhias, elas corrompem aqueles que têm boa índole. Se não tiver firmado na palavra do Senhor, é facilmente corrompido. O segundo subtópico diz: o pecado leva à destruição. Aqui, o texto de Gênesis capítulo 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. E o salmista também nos ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. Salmo 25, verso 14 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Podemos trazer aqui ainda que Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Caminhando para o terceiro subtópico, nós temos a intercessão. Aqui, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia. Por quê? Porque a iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. Porém, nós já vimos aqui a oração, que Abraão faz: ô Senhor, se houver 10 ali, Deus diz para ele: se houver 10, eu não destruirei a cidade. E aí o que acontece? Ló, ele aproveita a Bíblia vai dizer que os anjos, eles chegam àquela cidade, aí os homens querem fazer mal aos anjos, e aí os anjos ali, eles suplicam ali ao Senhor, causam uma cegueira naqueles homens ali. Ló aproveita e foge com a sua família, foge com a sua mulher e suas filhas, e Deus aguarda a saída de Ló e de sua família, e aí sim ele manda chuva de enxofre, conforme nós já lemos em Gênesis capítulo 19, verso 24, e acaba ali destruindo aquela cidade. E aí, irmãos, essas duas cidades se tornaram um símbolo de advertência divina contra a maldade. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 9, verso 29, ele diz assim: e como antes disse Isaías, sem o Senhor dos Exércitos nos não deixar descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Aí em Judas, no verso de número 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as suas cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, que possamos estar o quê? Vigilantes. Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de juízo. O resumo deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre o anúncio de Deus, O Deus anuncia a Abraão os seus planos. Olha o que diz o resumo. Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. No tópico de número 3, nós estaremos estudando a destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui também temos 3 subtópicos. O primeiro: Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, ali no dilúvio, Gênesis capítulo 6 e 7,
A destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Acabamos de ler aqui, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 9, verso 29, e também ali Judas no verso 7. E aqui ainda, irmãos, podemos trazer que não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Aos Hebreus capítulo 12, do verso 28 e 29, diz assim, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Caminhando aqui para o segundo subtópico, nós temos uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando Noé somente com a sua família, 8 pessoas sobreviveram àquela destruição, também poucas pessoas foram salvas. Nós vimos lá, Deus aguardou que Ló e a sua família, a sua esposa e as suas filhas, eles deixassem ali aquela cidade. Porém, os genros, os futuros genros ali de Jó, zombaram dele. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, no verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E aí ele foi tido, porém, como zombador aos olhos de seus genros. Ou seja, veio o aviso, Ló, ele avisou os seus futuros genros ali, porém eles riram, eles zombaram. E aí o que aconteceu? Acabaram caindo ali na destruição juntamente com a cidade. Aqui então, caminhando para o subtópico de número 3, nós temos transformada em estátua de sal. Quem? A mulher de Ló. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, e ficou convertida numa estátua de sal, conforme Gênesis capítulo 19, no verso de número 26. Então aqui, ela pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Irmãos, aqui nós temos que refletir que nós não podemos olhar para as velhas coisas, não podemos, como servos de Deus, olhar para os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas atitudes, os velhos pensamentos, as velhas ações. Temos que estar o quê? Com o nosso coração focado no nosso alvo. E olha o que Paulo aos Colossenses capítulo 3, no verso de número 1 e 2, ele vem dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. No sentido aqui do que? Ela olhou, o fogo não alcançou ela, porém, pela desobediência, ela se tornou ali, uma estátua de sal. E aí Deus me deu uma palavra, Quantas vezes nós ficamos como estátuas, parados diante de uma situação por causa da desobediência, por causa da falta de obedecer à direção que o Espírito Santo nos tem dado, Olha, meu filho, não faça desse jeito. E aí vamos lá, desobedecemos, fazemos e aí ficamos parados. O que podia ter desenrolado, o que podia ter resolvido, o que podia ter andado, está ali estacionado por causa do quê? De um olhar para trás, por causa de uma desobediência. Que possamos, estar refletindo sobre esta palavra. O resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele diz assim, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor, como nós lemos lá em Hebreus, e não
tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. A revista trouxe uma frase aqui que eu gostei muito desta frase que o autor da revista colocou aqui, que Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele sonda o nosso coração, e Deus, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado, porém ele ama ao pecador. Então, que nós possamos estar levando a palavra de amor, a palavra de perdão. Me vem aqui também um pensamento agora. Judas saiu para se enforcar, talvez porque tenha pensado que o pecado dele era maior do que o Senhor que perdoa pecados. Então, que possamos estar refletindo sobre esta palavra, né? Na nossa conclusão da lição, nós temos que as cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus nem a Ló. Nós já lemos aqui Apocalipse capítulo 2, no verso 21, que vem dizendo que Deus, ele deu tempo para que se arrependessem, ali naquele texto ali da sua prostituição, porém não se arrependeram. E ainda, quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Então, que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do nosso Deus. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema o nascimento de Isaac. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Pai e que a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?